Salve gente, tudo bem? Vamos falar um pouquinho hoje sobre o módulo de FI, o módulo de finanças. E eu quero passar para vocês o top 10, as 10 principais transações mais utilizadas no módulo de Finance, módulo de FI. Vem comigo então que eu vou te mostrar essa dica bem legal, bem interessante. Eu sou Elton Mello, instrutor e coordenador de treinamentos da Creative TI. Vamos lá? Fala aí gente, hoje nós vamos falar um pouquinho de FI, o módulo de finanças dentro do SAP. E vamos conhecer algumas das transações mais utilizadas pelo pessoal do financeiro. Algumas top 10, aquelas que são utilizadas pelos nossos usuários praticamente diariamente, quando se opera o sistema SAP no módulo de finanças. E eu vou começar já logado no sistema, já mostrar para vocês diretamente dentro do próprio SAP, já navegando pelo menu principal. Eu vou navegar aqui em contabilidade financeira, vou em razão, documento. E dentro de documento, a primeira transação que aparece aqui, que eu gostaria de apresentar para vocês, é a FB02. O que é a FB02? É uma modificação de um documento contábil que já tenha sido criado no sistema. Veja só, eu vou entrar nela e a informação que ele me pede de cara é o número do documento e a empresa. Além do exercício que representa o ano em que esse documento contábil foi gerado. Eu vou colocar um exemplo aqui só para a gente verificar. Eu estou entrando dentro de um documento contábil que já foi gerado dentro do sistema existente. E como eu estou na transação FB02, significa que algumas informações podem ser modificadas aqui dentro. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, vamos supor que esse documento estivesse bloqueado para pagamento. Eu poderia, dentro desse campinho, fazer o desbloqueio ou ainda modificar a condição de pagamento. Aqui está com a condição 01, seja uma condição à vista, eu poderia trocar para 30 dias, 21 dias e por aí afora. Então, a FB02, a primeira transação que a gente fala aqui sobre o módulo de FI, certamente é uma transação muito utilizada no dia a dia de quem opera o sistema SAP no módulo de finanças, FB02. Legal. Vamos voltar uma telinha e vamos partir para a nossa próxima transação. Voltando aqui para fora. Agora, eu vou fechar o documento, vou clicar em Dados Mestres, Conta do Razão, Processamento Individual. E eu trago aqui para vocês uma segunda transação hiper importante, a chamada FS00. É a transação de dados mestres do cadastro da conta contábil. Então, vamos entrar aqui na FS00 e a gente vê um exemplo aqui de uma conta que está carregada já automaticamente aqui na minha tela, uma conta de imposto, né? E eu vejo que nesta transação é onde eu consigo exibir, modificar, copiar uma conta contábil específica de uma companhia, de uma empresa para outra. Neste caso, olha só, eu estou dentro dessa conta contábil, operando ela dentro da empresa 1410, que é uma empresa fictícia que a gente tem aqui no nosso ambiente, uma empresa brasileira, tá? Eu poderia proceder aqui algumas modificações, por exemplo, até o próprio texto, o nome da conta contábil, eu poderia melhorar a tradução dela para português. Mas é uma transação, sem dúvida nenhuma, muito importante, muito chave também para o pessoal de FI, porque é uma transação onde você dá manutenção no cadastro da conta contábil. Estamos falando da FS00. Muito importante também essa transação no contexto de Finance. Vamos lá, vamos voltar. Vamos ver a próxima. Fecho os dados mestres, vou descer um pouquinho agora, vou entrar aqui em fornecedores lançamento. Veja só o que nós temos aqui. Ó. Uma outra transação importante nesse contexto de FI é a FB60. O que é a FB60? Lançamento de fatura diretamente para um fornecedor. Quando eu entro aqui na FB60, eu entro numa tela onde eu consigo fazer um lançamento contábil e esse lançamento contábil vai gerar uma obrigação de pagamento para um fornecedor. Ou seja, é um lançamento contábil que você pode fazer diretamente em finanças sem ter a referência, por exemplo, de um pedido de compra lá de MM. Mas essa é a transação que a gente utiliza para fazer esse tipo de lançamento, FB60. É bastante utilizada também. Okay? Lançamento manual de contas a pagar, alimentando aqui um pagamento para um fornecedor através da FB60. Muito bem. Volto mais uma telinha. E voltamos aqui para o menu. Vou voltar aqui para cima, vou em razão, documento, estornar. Por que essa transação também é importante? FB08.
É simples, gente. Se você fizer um lançamento contábil e você perceber que esse lançamento teve algum desvio, algum erro, você pode fazer o estorno desse seu lançamento contábil através da transação FB08. Veja, eu acesso a transação, ele vai pedir o número do documento que deve ser estornado, o motivo, uma razão, né? Por que você está estornando esse documento? E assim que você der o Enter nesse lançamento, ele vai proporcionar a possibilidade de você salvar o estorno. O estorno é o quê? Reverter um lançamento que tenha sido feito e que porventura você percebeu um erro. Eu vou reverter, eu vou estornar através da transação FB08. Estornar documento contábil. Legal? Muito bem. Voltando mais uma telinha, voltando lá para o nosso menu principal. Tem mais uma transação muito interessante que eu vou chamar diretamente aqui pelo código dela aqui na nossa barra de comando, a FS10N. Pode anotar aqui, ó, FS10N. Vamos lá. O que a FS10N faz? Veja, ela pega e mostra o saldo de uma conta contábil de uma empresa dentro de um determinado período. Vamos ver um exemplo aqui. Vou colocar aqui uma conta de estoque, tá? Que já existe aqui no nosso sistema, só para a gente executar e verificar qual foi a evolução dos saldos dessa conta contábil dentro da empresa 1010, dentro do exercício do ano de 2022. Vou rodar esse cara aqui e ele vai me mostrar exatamente, olha só, débitos e créditos, entradas e saídas que foram feitas nessa conta de estoque, o saldo dela nos períodos. Veja só, no mês de junho, no mês de novembro, tá? Os meses que houve algum tipo de movimento nessa conta contábil. Quando você tiver alguma conta que tenha movimentação mensal, ele vai estar completamente estratificado, mostrando tudo que entrou, tudo que saiu dessa conta contábil por período. E lógico, no final, mostrando aqui o saldo acumulado dessa conta. É uma visualização muito interessante para você controlar realmente os lançamentos que foram efetuados nessa conta. Eu vou voltar, só vou trocar aqui a empresa, vou rodar a mesma conta, mas vou trocar para a empresa 1410 para a gente ver qual foi a movimentação nessa outra empresa. Veja que já tem uma percepção diferente, uma movimentação diferente no mês de junho, mês de novembro, no mês 12, mês de dezembro aqui. Tá? Então ele já teve uma movimentação muito maior no mês de dezembro, totalizando aqui o saldo dessa conta. Então, para que serve essa transação FS10N? Para a gente acompanhar a evolução, o saldo da conta contábil em uma empresa em um determinado período. Tá? Muito utilizada realmente para você fazer esse tipo de acompanhamento. Para quem trabalha com FI, é uma ótima transação. Legal? Muito bem, voltando mais uma vez lá para a nossa tela inicial. E se eu precisar criar um documento contábil manualmente? A gente já viu uma transação agora há pouco chamada FB60, que era a criação de um lançamento contábil manual para gerar um pagamento para um fornecedor. Mas e se não fosse um pagamento, fosse apenas um lançamento contábil de fato? Eu poderia utilizar a FB01. FB01 seria uma transação que me permitiria a geração de um lançamento contábil sem estar vinculada a um processo de SD ou de MM ou de PP, por exemplo. Mas simplesmente através dela informar manualmente a conta de débito, a conta de crédito, os valores e gerar como resultado dessa transação um lançamento contábil efetuado de forma manual dentro do FI. Estou falando da transação FB01, mais uma top 10 que costuma ser bastante utilizada no dia a dia do pessoal de finanças. Legal? Mais uma que eu ainda vou falar sobre fornecedores. Vou abrir aqui contabilidade, contabilidade financeira, fornecedores, conta, e vamos abrir aqui exibir e modificar partidas FBL1N. Veja que interessante. Quando eu clico na FBL1N, a gente vai ter uma visão, olha só, a transação é FBL1N. A gente vai ter uma visão por fornecedor ou por um range, um grupo de fornecedores. Vou colocar um fornecedor aqui. E por empresa, os valores que estão sendo lançados a pagar para esse fornecedor. Depois, na sequência, eu vou mostrar uma que tem a mesma visualização, porém para cliente. Dá uma olhada. Quando eu executo o relatório, eu consigo mostrar as partidas em abertas, ou seja, aquelas que ainda não foram pagas, as partidas compensadas, aquelas que já foram pagas, ou ainda uma visão mais global, todas as partidas, pagas ou não pagas. Então, se eu executar
Este relatório, nesse momento, é o que eu vou verificar. Olha, todos os lançamentos que foram feitos para esse determinado fornecedor e seu respectivo status, se elas foram já pagas ou não. Então aqui a gente consegue acompanhar também a evolução dos pagamentos para fornecedores através de cada uma das faturas que foram lançadas. E eu vou mostrar, essa foi a FBL1N, vou mostrar uma que é basicamente uma contrapartida dessa transação, mas sob a perspectiva, sob o ponto de vista de cliente. Eu vou mudar daqui direto, ó, /N FBL5N. A FBL5N é também uma mesma visualização, só que agora falando de clientes, o que eu tenho a receber. Veja só, eu posso fazer um filtro por cliente, por empresa, também fazer aquela mesma seleção de partidas em aberto, aquilo que eu ainda não recebi, aquilo que eu já recebi, ou tudo, né, uma visão um pouco mais geral, mas eu posso também executar a transação sem o filtro do cliente, ou seja, eu quero ver todos os clientes, tudo que eu tenho a receber. Vou rodar sem nada e a gente vai ver que ele tem aqui algumas faturas a serem recebidas deste cliente, o 104, outras do 1007, são vários clientes aqui que eu tenho algumas faturas a serem recebidas, ou seja, estão pendentes de recebimento. É basicamente aquilo que eu espero receber desses clientes em breve. Então, essa transação que nós estamos falando nesse momento é a FBL5N. É uma contrapartida daquela FBL1N, só que a FBL1N dá uma visão de fornecedores, a FBL5N uma visão de clientes. Tá? Essa que é a ideia dessas duas transações. Também são transações muito utilizadas pelo pessoal de finanças. Legal? Vou voltar mais uma telinha aqui então. Uma outra transação agora relacionada a adiantamentos. Quando você faz, por exemplo, um adiantamento para o fornecedor. Eu tenho esta possibilidade aqui dentro de fornecedor, F-47 e F-48. F-47 eu crio uma solicitação de adiantamento. E a F-48 eu avanço, eu executo esse adiantamento. Adiantamento dentro de um contexto seria o quê? Fazer um lançamento de adiantamento financeiro para o seu fornecedor, por exemplo, para que ele possa receber uma parcela inicial de um contrato que você está fechando com ele, e ele possa então dar partida ali nessa realização desse contrato. Um adiantamento é muito comum, comercialmente falando, é uma etapa de processo que às vezes garante um determinado ponto de um contrato. Tá? Então, a transação F-48 é onde eu efetivo esse adiantamento e a F-47 é onde eu solicito. Eu crio uma solicitação de adiantamento para fornecedor. Também são transações bastante comuns dentro do módulo de FI. Além de uma delas, que eu vou direto aqui para ela, chamada F-110. Olha só, F-110. Então, vou sair aqui até a minha telinha inicial e vou direto na F-110. O que a F-110 faz? Cria uma proposta de pagamento. Então, por aqui são feitos os pagamentos para os fornecedores de fato. Então, quando você roda, por exemplo, cria uma proposta de pagamento através da F-110, ela vai verificar todas aquelas faturas que estão pendentes, que estão em aberto, para que você possa gerar um lote de pagamento e posteriormente comunicar com o banco e autorizar esse pagamento para os seus fornecedores. Essa, com toda certeza, é uma transação super top 10, praticamente no topo do FI, porque é feito praticamente todo dia, né? Roda essa transação aqui para você fazer aí pagamento, disparar pagamentos que estão pendentes para os seus fornecedores. F-110 é a transação de pagamentos automáticos. Legal? E para fechar, vou falar da última transação. Eu vou fechar fornecedores, vou em imobilizados. Eu tenho aqui, por exemplo, AS01. Aí eu já estou falando dentro de um submódulo do FI chamado ativo, né? E eu poderia aqui criar dentro da AS01 um ativo imobilizado. O que é um ativo imobilizado? Um ativo imobilizado é um bem que a empresa adquire e que ela deve controlar exatamente por ter valores elevados. Ela controla na contabilidade esse bem e depois vai processando suas depreciações conforme as regras que forem aplicáveis, né, a cada um desses ativos. Aí não vamos entrar no mérito da regra da depreciação, mas essa transação chamada AS01 é onde você cria um dado mestre de um ativo que estará sujeito a esse processo. Também é uma transação importante dentro do FI, dentro já
do submódulo ali de gestão do próprio ativo imobilizado. Fechamos aqui com a S01. Então, conseguimos passar por um top 10 aqui de transações de finance, né, do módulo de FI. Certamente são transações muito comuns no dia a dia, onde a maioria dos projetos que estiverem atualizando, atuando com o módulo de FI, certamente terão essas transações sendo executadas quase que diariamente. Legal? Espero que tenham gostado de mais essa lista top 10, dessa vez foi de FI. Fala aí, gente, e aí, gostou dessa dica? Muito legal, essas são as 10 transações mais utilizadas no módulo de finanças, ok? Bom, se você gostou, clica aqui embaixo, dá uma navegada para o nosso site, Creative TI, e dá uma olhada nos cursos que oferecemos. De repente você encontra um curso que cabe certinho no seu currículo, que cabe certinho naquilo que você está procurando para se preparar para a entrada no mercado SAP. Dá uma olhada nos depoimentos de quem já fez os cursos e os resultados que eles tiveram. Fica aqui o convite, dá uma passeada lá e a gente se fala, quem sabe, num curso mais à frente junto da Creative TI. Eu sou o Elton Mello, instrutor e coordenador de treinamentos da Creative TI. Sejam muito bem-vindos, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!